E aí, pessoas? Hoje o papo é sobre cinema brasileiro de verdade, daqueles que emociona, provoca, fazem pensar e mostra que a nossa arte tem muita potência. Eu separei aqui alguns filmes nacionais que, sinceramente, merecem mais atenção do que recebe. Tem drama, crítica social, história e atuações que arrepiam. Então já chega deixando o like, se inscreve no canal e se você gosta de boas indicações de filmes e séries, ativa o sininho, porque sempre tem novidade boa por aqui. Então agora bora lá, porque tem muito filme bom feito aqui no Brasil que você precisa conhecer. E para começar, eu quero te falar de um filme brasileiro que talvez você já tenha ouvido falar, mas que se ainda não assistiu, vale a pena parar um tempinho para conferir. Eu tô falando de Som ao Redor, um filme de 2012 dirigido pelo Kleber Mendonça Filho, que mais tarde também veio dirigir Aquários e Bacurau. E olha, esse daqui não é daqueles filmes com ação frenética e explosão ou reviravolta, mas é exatamente por isso que faz ele ser tão interessante. Som ao Redor tem um ritmo mais contido, mais silencioso, mas ele te prende de um jeito diferente, ele vai criando uma tensão e uma sensação de que algo tá fora do lugar. E a história se passa num bairro de classe média do Recife, aparentemente tá tudo em paz, tem famílias morando ali, criança brincando, gente levando a vida, mas quando uma empresa de segurança privada começa a circular pelo bairro, oferecendo seus serviços, as coisas começam a mudar. E não é só isso, porque aos poucos o filme vai mostrando que por trás daquela rotina aparentemente normal, existe várias camadas de conflito social, familiares e até históricos. E o mais louco é que o filme usa o som como uma ferramenta narrativa, os barulhos do cotidiano, cachorro latindo, máquina de lavar, portão abrindo, passos na escada, tudo isso ganha um peso absurdo. Você começa a perceber que o som, que geralmente passa batido, aqui vira protagonista. Tá aí o nome do filme. E outro ponto que chama muita atenção é a crítica social, porque o Som ao Redor fala sem ser diretamente sobre desigualdade, sobre herança de poder, sobre violência invisível que ronda certas relações, tudo isso muito sutil, mas extremamente afiado. E o mais interessante é que ele faz isso com uma naturalidade absurda, parece que você tá espiando a vida real de alguém. Então, se você gosta de um cinema mais reflexivo, que te faz pensar depois que os créditos sobem, Som ao Redor é um prato cheio. Não espere uma trama linear ou explicadinha, o lance aqui é observar e escutar e tirar suas próprias conclusões. E esse filme tá na Netflix, beleza? Então veja lá, o Som ao Redor. E agora deixa eu te falar de um filme nacional que talvez você tenha escutado o nome, mas que merece muito ser visto, O Bicho de Sete Cabeças. Esse é um daqueles filmes que te dá um soco no estômago, mas não de um jeito gratuito. Ele te sacode, te faz refletir e mostra uma realidade dura que muitas vezes a gente prefere fingir que não existe. E o filme é dirigido pela Laís Bondansky e tem o Rodrigo Santoro novinho entregando uma das atuações mais intensas da carreira dele. É surreal o que ele faz nesse papel, e a história gira em torno de um jovem, o Neto, que é internado pelo pai em um hospital psiquiátrico, e a partir daí a gente mergulha num sistema totalmente desumano, cruel e absurdo. E o mais pesado é que o filme é inspirado em fatos reais, e isso dá um peso maior para tudo que a gente tá vendo na tela. Mas olha, O Bicho de Sete Cabeças não é só um filme sobre internação psiquiátrica, ele vai muito além. É um filme sobre intolerância, sobre incompreensão dentro da própria família, é sobre como o sistema pode destruir alguém que simplesmente não se encaixa nos padrões, e é sobre a falta de escuta, a pressa de julgar e o quanto isso pode gerar danos irreversíveis. E o título já diz muita coisa. O Bicho de Sete Cabeças representa aquele medo, aquela coisa monstruosa que muitas vezes é criada por ignorância. É como se para algumas pessoas qualquer desvio de comportamento já fosse um sinal de loucura, e aí ao invés de tentar entender, a resposta é isolamento, repressão. E tecnicamente o filme é muito seco, direto, sem floreios. A fotografia é crua, a trilha sonora é quase inexistente, e tudo isso ajuda a aumentar o incômodo no bom sentido. Você se sente preso com o personagem, sufocado com ele, e a sensação é proposital. Então, se você gosta de um filme brasileiro potente, que tem algo real a dizer, O Bicho de Sete Cabeças é obrigatório. Não é fácil de ver, mas é necessário, e ele também tá na Netflix, então veja lá, O Bicho de Sete Cabeças. E continuando a nossa lista de filmes nacionais, eu trago Piedade, dirigido pelo Cláudio Assis, que já é conhecido por fazer filmes intensos, provocativos e bem fora do comum. E se você conhece o estilo do Cláudio já sabe, ele não alisa, os filmes dele são secos, diretos e cheios de metáforas, e com Piedade não é diferente. Mas olha, esse talvez seja o mais maduro e emocional filme que ele já dirigiu.
e a drama gira em torno de uma família simples que vive na periferia de Recife, perto do mar, e tudo muda quando aparece um empresário misterioso vindo de São Paulo com propostas que vai mexer diretamente com a vida deles, e a partir daí o filme começa a explorar várias camadas: afeto, memória, perda e principalmente o confronto entre dois mundos, o humano e o capital, o íntimo e o sistema. E o elenco também é de peso. A Fernanda Montenegro tá no filme e quando ela aparece, meu amigo, é pra tomar conta da tela. Ela interpreta a mãe da família com uma sensibilidade que arrepia. E tem também o Cão Raymond, o Ira de Santos e o Matheus Nastergalli, todos com performances únicas e do que a gente costuma ver deles na tela. Eles mergulham fundo mesmo. E uma coisa muito bonita em Piedade é como o filme mistura o cotidiano com o poético. Ele fala sobre coisas simples, mas de um jeito profundo. Tem muito silêncio, muito olhar, muita imagem e diz mais do que 1000 palavras. É o tipo de filme que pede paciência, mas que recompensa quem tá no clima. E uma curiosidade, o nome Piedade vem tanto do sentimento mesmo, quanto o nome do lugar em que a história se passa, a Praia de Piedade. Isso já mostra como tudo aqui tá conectado: espaço, emoção e memória. Então, se você gosta de um cinema mais autoral, com aquela cara de filme que te faz pensar e sentir ao mesmo tempo, Piedade é uma excelente pedida. Só não vai assistindo algo explicadinho, aqui é pra assistir com o coração aberto, e esse filme tá na Globoplay, então veja lá, Piedade. E pra finalizar o vídeo de hoje, eu quero falar de um filme brasileiro que é praticamente uma viagem no tempo, é um baita mergulho na nossa história. Eu tô falando de O Tempo e o Vento, dirigido pelo Jaime Monjardim e lançado lá em 2013. E esse filme é baseado na obra clássica do escritor Érico Veríssimo, que é um dos maiores nomes da literatura brasileira. E olha, não é qualquer história, é uma saga que atravessa mais de 150 anos da formação do sul do Brasil, com tudo que se envolve: disputa de terra, honra, família, guerra, amor e identidade. E a trama acompanha a rivalidade entre duas famílias, os Terras Cambará e os Amaral, uma luta que começa lá atrás, nos tempos das missões jesuíticas, e vai atravessando gerações. Mas apesar do plano de fundo ser bem épico, com batalhas e confrontos históricos, o foco principal está nas relações humanas. A gente vê os personagens enfrentando dilemas morais, paixões intensas. É como se a história grande do Brasil se entrelaçasse com as histórias íntimas dessas pessoas. E o elenco tá incrível, tem o Thiago Lacerda, a Cleo Pires, a Fernanda Montenegro, o Marjorie Chiano e vários outros nomes de peso, e todos entregam atuações fortes, cheias de emoção, com destaque especial vai para a personagem da Bibiana, que é uma das colunas centrais dessa história. Ela representa a memória viva da família, do tempo e da resistência. E falando em tempo, o próprio título do filme já entrega muito: O Tempo e o Vento. Não é só sobre o que acontece, mas sobre como o tempo passa e tudo muda, e como a gente lida com isso. É um filme que fala sobre ciclos, de heranças e daquilo que o vento leva e também daquilo que fica. Então, se você gosta de histórias de época, com emoção, conflitos familiares e um quê de literatura clássica, O Tempo e o Vento é uma ótima pedida. Dá para assistir como entretenimento, mas também como uma aula poética sobre quem nós somos e sobre de onde que viemos. E ele também tá na Netflix, então veja lá, O Tempo e o Vento. E é isso, pessoas, esse foi o nosso vídeo de hoje, e eu vou deixar um card aqui, ó, com mais filmes nacionais pra você, beleza? Muito obrigado se você viu o vídeo até aqui, eu agradeço demais, e logo menos eu tô de volta trazendo mais um videozão pra você. Até mais, e fui!